No mês da nossa juventude, nós estabelecemos um tema que vai nos dirigir durante esse mês, nos domingos à noite. E o nosso tema é Movidos por um propósito em meio a uma geração distante de Deus. E nessa noite nós temos o privilégio, eu particularmente, de ter comigo aqui o meu pai, o pastor Sebastião Arsênio, que é pastor da Igreja Batista da Esplanada, em Governador Valadares, Minas Gerais. Quero convidar meu pai que vem aqui. Meu pai tem 52 anos de ministério, dos quais, desses 52 anos, 48 anos como pastor da Igreja Batista da Esplanada. Ali eu particularmente cresci, tive minha adolescência, minha juventude, e onde recebi também o meu chamado, a minha vocação. Me recordo em meu concílio, quando dei meu testemunho, e meu pai depois, em alguns momentos, ele diz: olha, se existe uma pessoa que poderia fugir do ministério pastoral, esse indivíduo é o Neander, porque ele sabe dos bastidores da vida de um pastor. E eu me recordo, não vou aqui por questão de ética citar uma vez que nós viajamos, e nós chegamos a uma cidade, e chegamos no final da tarde, o pessoal que estava responsável nos recebeu, e fomos para um quarto no fundo da igreja, mas ali não havia um café, um lanche. Nós pensamos, vai ser depois do culto. O culto acabou, todo mundo foi embora, estávamos nós dois na porta da igreja, um olhando para o outro, e nós fomos dormir, ou pelo menos tentar dormir. E meu pai, ele tem uma habilidade, um dom de roncar, e aí, no meio da noite, no escuro, o quarto, eu falei: gente, alguma coisa está acontecendo, porque eu não escuto o ronco do meu pai. E aí naquele silêncio eu disse: pai, está acordado? Ele: tô. Eu disse: eu estou com fome. Ele: eu também. Vamos tentar achar alguma coisa na cidade. Aí nós abrimos a porta, para nossa surpresa, sentado no sofá, estava o cantor convidado também sentado, passando fome com a gente. E nós oramos naquela madrugada: Senhor, envia-nos do teu maná. E encontramos no final da rua um pequeno bar que tinha alguns poucos pedaços de pizza, que foi então a nossa salvação. Um grande homem de Deus, casado com a minha mãe Ellen, já 52 anos também. Então louvo a Deus pela vida deste homem, que Deus possa usá-lo poderosamente, que o Senhor fale através da sua vida. Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui participando nesta noite especial, dia do adolescente, e a noite do lançamento do mês da juventude. Eu me alegro em poder estar aqui com os irmãos. É a segunda vez que eu tenho o privilégio de pregar nesta igreja, porque a primeira vez foi no culto de posse do pastor Neander, que aconteceu exatamente no dia 6 de setembro de 2020. E naquela oportunidade, ele tomou posse, e eu o deixei aqui, e eu estou muito feliz, porque percebi que ele está sendo muito bem cuidado pelos irmãos, que ele é amado pelos irmãos, e já fiz a pesquisa lá com ele e com a Johanna e percebi que eles estão muito felizes aqui. E então isso alegra muito o meu coração, e o meu desejo é que eles continuem sendo bênção nas mãos de Deus aqui nesta igreja, e que o Senhor possa continuar fazendo grandes coisas através da instrumentalidade do Neander e da Johanna. Eu tenho 5 filhos. Aliás, 1 filho e 4 filhas. O único filho homem, o único varão foi o Neander. As outras são as meninas. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. E o único filho homem que Deus me deu, Deus o chamou para o ministério. E eu me sinto feliz, porque Deus o escolheu para esse ministério. Eu trago aqui o abraço da minha família, o abraço da minha esposa Ellen, com quem estou casado há 52 anos. E
ela não pôde vir, ela está com um problema de artrose, a perna dói, e viagens às vezes são difíceis, mas ela está se preparando para brevemente estar aqui e poder conhecer esta igreja e se alegrar aqui. Essa é uma igreja inspiradora, é uma das igrejas que eu acompanho. A gente às vezes durante a semana fica querendo ver os cultos de outras igrejas. Eu especialmente como pastor fico curioso para saber como que as outras igrejas celebram, realizam seus cultos, e essa aqui não poderia ficar de fora. Estou sempre acompanhando e me sinto muito inspirado, porque essa é uma igreja muito musical, eu gosto de ouvir os corais, e Deus certamente tem realizado grandes coisas aqui através da música desta igreja. Eu quero dizer que estou lá na Igreja Batista da Esplanada há 48 anos, completei 52 anos de ministério. O meu primeiro ministério foi em Belo Horizonte, na Igreja Batista do bairro Salgado Filho, onde eu fiquei 4 anos. Depois fui para Valadares, tomei posse lá, e como alguns colegas costumam brincar comigo, eu tomei posse e esqueci de sair. Fui ficando, e já vão 48 anos. E aí um dia desses eu brinquei com a igreja. Eu disse: meus irmãos, já que vocês me toleraram aqui até agora, então deixa eu fazer um desafio para vocês. Aí eu mencionei o nome do pastor João Sorém, que ficou na primeira igreja batista do Rio, 50 anos. Eu falei: então vocês me tolerem para que eu possa me igualar ao pastor Sorém e completar aqui 50 anos de ministério. Aí um diácono pediu a palavra, e eu pensei: o que esse moço vai falar? Aí ele disse: pastor, eu não concordo. Deu aquele silêncio aqui, porque ele queria dar o suspense. Ele disse assim: o pastor Sorém, o senhor mencionou aí, ficou na igreja 50 anos. Então não tem vantagem nenhuma o senhor ficar 50, o senhor tem que ficar mais de 50, para o senhor bater o recorde. Então, essa é a minha igreja, uma igreja amorosa, paciente, e que estamos servindo a Deus ali. E eu louvo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. E quero agradecer pela acolhida, me senti muito bem acolhido aqui. Ontem almocei lá na Ludmila e no Luiz, estive lá com o Zé Cunha, numa família muito animada, muito alegre. Passei momentos muito especiais lá. E hoje estive lá na casa do pastor Alain e da Viviane, uma festa, outros membros da família estiveram. Então eu louvo a Deus e agradeço por essa acolhida. Mas há um detalhe que eu também não posso deixar de mencionar. Eu hoje abracei a Suelen. A Suelen foi minha ovelha. Eu a apresentei lá quando bebê, eu a batizei, então eu tive o privilégio de acompanhá-la por um bom tempo na sua vida. Depois ela se casou com o Demerval, hoje o doutor Demerval, que para nós lá era o Dedé, e que hoje estão aqui sendo bênção na vida de vocês. Então foi uma alegria muito grande para mim poder estar com a Suelen, abraçá-la, e também com o doutor Demerval. Eu quero convidar a todos para que possamos ler neste momento o texto da palavra de Deus, que está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5. E nós vamos ler do verso 17 ao verso 20. Segunda Epístola aos Coríntios,
capítulo 5, versos 17 a 20. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele mesmo aplique a sua palavra em nossos corações. Eu quero começar fazendo uma pergunta simples, mas uma pergunta significativa. Quem é você? Quem é você? Essa pergunta é importante porque ela nos dá a oportunidade de avaliar a percepção que temos de nós mesmos. E qualquer pessoa normal é capaz de responder essa pergunta. Quem não é capaz de responder a esta pergunta, certamente não é uma pessoa normal. Naquele tempo em que havia os manicômios, eu era seminarista lá em Belo Horizonte, havia um manicômio lá em Barbacena, e havia lá muitos loucos, muitos doidos internados, e entre eles havia um rapaz que sempre que alguém chegava lá, ele se apresentava e dizia: eu sou Napoleão Bonaparte. E então as pessoas que estavam lá cuidando diziam para a gente: isso é o problema dele, ele sempre disse que ele é Napoleão. Então ele era um louco, não sabia quem ele era. Ouvi contar a história de um moço que chegou numa praça e logo se deparou com uma outra pessoa que estava lá, e ela chegou e disse: quem é você? Aí o outro respondeu: eu sou um anjo e estou aqui para cuidar das pessoas. Você é um anjo? Quem falou isso com você? Foi Deus. Mas eu não me lembro que tenha falado isso com você. Aí você percebe que eram dois doidos, não sabiam quem eles eram. Mas você que não é louco, nem louca, você é capaz de responder a essa pergunta: quem é você? E talvez se você fosse me responder, você começaria dizendo o seu nome, você diria a sua profissão, você poderia dizer seu grau de instrução, seus pais e outras informações. Mas quando nós nos apresentamos, dizemos coisas desse tipo, falamos de nossas conquistas, de nossa posição, isso é muito pouco em relação à nossa identidade. Para que a gente possa revelar de fato qual é a nossa identidade, nós temos que falar muito mais. Temos que falar quais são as nossas crenças, quais são os nossos hábitos, quais são os nossos valores. Mas é muito significativo também
que ao nos apresentarmos, nós sejamos capazes de identificar nossa condição espiritual e o nível do nosso relacionamento com Jesus. Isso tem a ver com a nossa identidade. E nós estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo faz essa abordagem e coloca diante de nós esse fato de que o relacionamento com Jesus tem a ver com quem somos. Então a minha identidade, ela não será completa se não incluir onde eu me encontro em relação a Jesus. Qual é o nível do meu relacionamento com Jesus? Então, com base nesta passagem, e à luz do tema que foi proposto, eu quero destacar aqui 3 verdades sobre quem somos em Cristo. E quero que você então acompanhe comigo esta reflexão. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aqui fica claro que em Cristo nós recebemos uma nova identidade. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E é interessante a maneira como o apóstolo Paulo inicia a sua fala. Na minha versão, e se alguém está em Cristo. Em outras versões, portanto, se alguém está em Cristo. Ou na NVI, de modo que. Então essas expressões indicam que esse versículo é a continuação de algo que tinha sido dito antes. E é verdade, Paulo usa aqui uma palavra que tem esse sentido de conclusão, de consequência. E se nós lermos o texto anterior, o que vem antes, a partir do verso 14, aí você vai perceber que nos versos 14 e 15, o apóstolo Paulo fala sobre a obra redentora de Jesus, que transforma aqueles que são alcançados por ela. A obra redentora de Jesus produz uma transformação profunda na vida de quem é alcançado por esta obra. E no verso 16, o apóstolo Paulo diz que essa transformação tem um caráter espiritual e que em Cristo nós temos uma mudança em relação à nossa natureza. E passamos a ter então mais do que uma natureza humana. Passamos a ter uma natureza espiritual e somos avaliados de acordo com essa natureza espiritual. E é nesse sentido que ele continua: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há uma transformação que ocorre na vida de alguém que se identifica com Cristo. Quando alguém se identifica com Cristo, sua vida é renovada. E a pessoa passa a ser uma pessoa diferente. Há uma mudança radical. Não é apenas uma reforma, não é uma melhora que Deus opera na vida daquele que se encontra com Jesus. Um dia eu estava no carro com alguém ligado numa rádio evangélica, e um pregador então estava fazendo a sua reflexão, e ele usou a ilustração do sapato velho, de um sapato velho que foi achado por um sapateiro. E ele levou aquele sapato para a sua oficina e trabalhou com ele, deu um trato nele e o renovou. E a história termina dizendo que aquele sapato velho foi parar numa vitrine para ser vendido.
porque ele se transformou num sapato novo. Mas aí eu disse para a pessoa que estava do meu lado: essa ilustração não combina com aquilo que a Bíblia ensina sobre a transformação que Jesus opera, porque o que Jesus faz é uma vida nova, não é uma reforma, não é algo que faz o homem melhor, faz um novo homem, é um novo nascimento. A Bíblia fala do relacionamento com Cristo usando esse conceito de novo nascimento. E é nesse sentido que Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E essa nova posição que a gente assume faz com que a nossa identidade seja alterada completamente, em todos os sentidos. Uma vez eu ouvi uma cantora muito conhecida, que se converteu, que se tornou crente, que se tornou evangélica, mas aquela menina continuou vivendo da maneira como ela vivia. Não havia aparentemente uma mudança da vida dela. Mas eu achei interessante que certa vez ela foi entrevistada, e a repórter então fez essa observação: você é membro de uma igreja, e você está aqui nesse show, com essas roupas e com essas músicas, a sua igreja não se importa com isso? O seu pastor não cobra nada de você nesse sentido? Aí ela disse assim: é porque vocês não entendem nada. Eu me converti, a minha pessoa, eu me converti e entreguei minha vida a Jesus, mas agora você está conversando com uma artista. Então aqui no meu show, eu sou uma artista, e é por isso que eu canto essas músicas e visto estas roupas. É algo completamente fora daquilo que a Bíblia nos ensina sobre transformação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Muda tudo, muda seus hábitos, muda seu jeito de ser, muda seus valores, completamente. E aí eu me lembro, na cidade onde eu me converti, lá em Jequitinhonha, havia um moço alcoólatra, criador de caso. Diziam até que ele já tinha matado pessoas. Ele morava na roça, vinha para a cidade na sexta-feira, trazia coisas para vender na feira, mas aí depois da feira ele ia para um boteco que tinha lá, e ele gastava todo o dinheiro bebendo, ficava caído pela rua, e tinha que ser carregado, e tinha essa vida. E aquele moço se converteu, e aquele moço se batizou, mas no dia do batismo dele, ele quis dar uma palavra, ele quis dar um testemunho, e foi um testemunho curto, e que só pôde entender quem o conhecia, porque ele disse assim: gente, só tem uma coisa que eu queria dizer para vocês. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, eu nunca mais amarrei a minha mula na porta do boteco do Ladislau. Esse foi o testemunho dele. Aquele era o boteco onde ele bebia todas as semanas, onde ele se deixava levar pela bebida e a vida dele era estragada. Depois que ele se converteu, ele mudou de endereço. É assim que acontece com alguém que se encontra com Jesus. Em Cristo,
sua identidade, a nossa identidade é mudada. E nós passamos a ser, de fato, novas criaturas. Uma vida nova, compromissos novos, hábitos novos, valores novos, tudo novo para a glória de Deus. Mas também esse texto nos ensina que em Cristo, nosso passado ganha um novo significado. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, a partir do meu encontro com Jesus, a minha vida é transformada, os meus pecados são perdoados, eu me torno uma nova criatura e eu não sou mais movido pelo meu passado. O meu passado agora é ressignificado, porque eu tenho uma vida completamente liberta de tudo aquilo que me aprisionava. Eu estou livre da pressão do meu passado e preciso tomar posse desta bênção. Um dia lá na minha igreja chegou uma irmã e ela queria conversar comigo. E ela disse: pastor, eu tenho uma amiga que é de outra igreja, e ela falou de alguns problemas que ela sempre viveu, inclusive questões de ordem emocional. E ela disse: pastor, a minha amiga me falou que eu sou vítima de uma maldição hereditária. E ela me convidou para ir à igreja dela, participar de um culto, que é o culto de quebra de maldições. E aí eu fiquei embaraçada. Mas também, pastor, nossa igreja não tem isso. E eu até queria perguntar para o senhor, por que a nossa igreja não tem esse culto de quebra de maldições? Eu falei: minha irmã, você é crente em Jesus? Ela disse: sou. Então você é uma nova criatura em Cristo? Sou. Então eu disse: minha irmã, nós não temos culto de quebra de maldições por duas razões. Primeiro, que nós não acreditamos nisso. Achamos isso uma bobagem. Não acreditamos em maldição hereditária. Mas segundo, mesmo que nós acreditássemos, nós não teríamos esse culto. E aí abri para ela esse texto. Então, minha irmã, você está em Cristo, você é uma nova criatura, e tudo que é velho já passou, sua vida é uma vida nova. Então não há necessidade de você ficar aprisionada a nada que tenha a ver com o seu passado. Então é importante que a gente tenha essa percepção de que o nosso passado não nos limita, que Cristo abriu um novo caminho, e isso permite que abandonemos, por exemplo, rótulos que nos foram impostos. Muitas pessoas vivem influenciadas pelos rótulos que foram colocados sobre elas durante a sua vida. Você nunca vai ser ninguém, você só faz coisa errada, você não presta para nada. Tem muita gente vivendo na base dessas coisas que fizeram parte da sua vida, dessas palavras que foram ouvidas durante o tempo todo. Mas se você agora é de Jesus, você como nova criatura, sua vida foi transformada e todos os rótulos foram rasgados. E é preciso então que você entenda que tudo foi apagado. Possivelmente Paulo, ao escrever esse texto, tivesse em mente o conceito de anistia do direito romano. Havia essa prática entre os romanos, a prática do apagamento de antigos registros. Então,
quando um escravo era liberto, ou uma pessoa ganhava cidadania romana, seu passado era totalmente apagado. E essa pessoa começava uma nova vida, com novos privilégios, com uma nova identidade legal, e nenhuma menção era feita em relação ao seu passado, porque tudo tinha sido apagado. É assim que tem que ser. Sua vida é nova, o seu passado agora tem um novo significado. E como nova criatura, você precisa deixar para trás tudo aquilo que tem a ver com a sua identidade antiga. Você tem que assumir a sua nova identidade. E você tem, inclusive, que reavaliar sua vida para ver se você não está apegado a alguma coisa que tem a ver com a sua vida passada. Porque às vezes isso acontece. Você se converteu, você se rendeu a Jesus, mas você ficou ligado ou preso a algo que veio lá da vida antiga. Eu ouvi contar uma história de que num reino antigo, o rei resolveu fazer uma grande festa, e ele convidou todos os seus súditos. Só que no decreto do rei estava escrito que os súditos poderiam pegar a roupa adequada e a roupa recomendada no próprio palácio. E então todos os súditos que queriam participar daquela festa, a festa do aniversário do príncipe, foram lá e pegaram uma roupa adequada. E houve um jovem que foi, vestiu a roupa, e ele então foi para a festa. E ele tinha alguma coisa debaixo do seu braço. E quando passava a comida, ele não tinha como pegar a comida e a bebida, porque ele estava segurando uma sacola. E alguém chegou e perguntou para ele: o que é isso? Por que você está fazendo isso? O que é isso aí debaixo do seu braço? Aí ele abriu e disse assim: essa é a minha roupa velha, que eu não tinha onde guardar, e eu estou carregando comigo. E aí eu fico imaginando do povo de Deus, que entra no reino de Deus, que vai para a festa de Deus, e que tem a oportunidade de celebrar com Deus, mas não participa da plenitude da celebração, porque está apegado a alguma coisa que está trazendo lá de trás. Jogue fora tudo o que tem a ver com a sua vida passada, e assuma a nova vida com Jesus, porque você agora é uma nova criatura. Tudo é novo na sua vida. Você tem uma nova identidade. E por causa desta nova identidade, você tem um novo propósito na sua vida. Em Cristo, somos guiados por um sublime propósito. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção para o fato de que a vida transformada nos conecta a um propósito muito especial, porque nós somos convocados a ser embaixadores de Cristo. Embaixador, já naquele tempo, era aquela pessoa que representava o rei em outra terra. Ele era um representante do seu reino em outro lugar. E a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que você é um embaixador, que você representa o seu reino, o reino de Deus,
onde quer que você esteja, e você então não pode abrir mão desse propósito, quer queira, quer não queira, faz parte da nova natureza, sua nova identidade em Cristo, coloca você, conecta você com esse propósito que é imutável. Uma vez uma ovelha minha, depois que um missionário pregou uma mensagem missionária, e ele usou muito a expressão amor pelas almas perdidas. Você tem que amar as almas perdidas e falar de Jesus para salvar as almas perdidas da condenação do inferno. Então depois um irmão falou assim: pastor, eu tenho tanta dificuldade com isso, porque eu não consigo sentir isso que vocês falam, amor pelas almas perdidas. Eu fico imaginando um sentimento assim, profundo, que move a gente para evangelizar, para falar de Jesus. Então eu falei assim: meu irmão, independente do que você possa sentir, o fato é que, como crente, você tem o compromisso de comunicar sua fé, de compartilhar sua fé. Você é um embaixador. Paulo fez essa conexão ao dizer que somos novas criaturas. Somos novas criaturas, e por isso, portanto, ele usa aqui outro portanto. Portanto, somos embaixadores por Cristo, e precisamos compartilhar a nossa fé. Não se admite que uma vida transformada por Jesus seja acomodada e não tenha esse ímpeto do compartilhamento, para que outras pessoas sejam alcançadas. E você tem esse desafio. A Bíblia fala que nós devemos evangelizar o mundo. Esse é o desafio que Deus tem para nós. Mas eu ouvi alguém dizer certa vez com muita propriedade: para evangelizar o mundo, você tem que começar pelo seu vizinho do lado. É assim que a gente faz. Eu fico triste, porque vejo crentes que não têm esse compromisso, não têm essa preocupação de falar de Jesus. A maneira mais fácil de você compartilhar o Evangelho é através da igreja. 90% das pessoas que se convertem e que vêm para a igreja se convertem num contexto de culto. Quase sempre alguém conta a experiência e diz: eu fui convidado para um culto, eu aceitei a Jesus enquanto ouvia uma mensagem no culto. É claro que há a oportunidade de alguém, conheço pessoas que se converteram sozinhas, se converteram em casa, se converteram através de uma abordagem pessoal, mas uma boa parte das pessoas que se convertem, elas se convertem num contexto de culto. Então o mínimo que um crente tem que fazer é convidar seus amigos para vir à igreja. E é triste saber que há crentes que nem isso fazem. Eu vejo membros da igreja que são influentes na sociedade, mas você nunca vê essa pessoa chegando com alguém na igreja dizendo: esse é o meu convidado. Então, se você é médico, quantos médicos você já convidou? Você que é advogado, quantos advogados, colegas seus, você já convidou para vir à igreja? Você que é militar, quantos militares você já convidou? Coisa mais fácil. E aí você convida uma vez, convida uma segunda, convida uma terceira. E eu tenho lá na minha igreja uma pessoa que brincou dizendo, depois que ela
ela foi à igreja, teve uma experiência de conversão, aceitou Jesus. Aí depois ela disse assim: pastor, eu só vim aqui pela insistência desse moço aqui. Ele me convidou, eu dei uma desculpa, me convidou depois, eu dei outra desculpa, e ele continuou me convidando. Aí eu hoje falei com minha mulher assim: se a gente não for lá na igreja, esse cara não vai dar sossego. Então vamos lá, porque pelo menos ele nunca mais vai ficar enchendo a nossa paciência. E foi o dia que ele teve a experiência de encontrar a resposta que ele precisava em Jesus. Então seja um embaixador do reino. Nossa identidade nos move, nossa identidade nos impulsiona. E eu quero então deixar com você o meu apelo nesta noite. O apelo para que você possa levar em conta a sua experiência e possa avaliar a proposta do apóstolo Paulo. E assim, primeiro, viver a plenitude da sua nova vida em Cristo. Não permita que o mundo determine sua identidade. Pare de buscar valor nas conquistas, nas aprovações ou rótulos do mundo. Você não é mais um escravo, nem do medo, nem das acusações. É tempo de abraçar essa verdade e permitir que o Espírito Santo opere em sua vida e dê a você a oportunidade de viver essa identidade de nova criatura. Quero que você entenda que o passado não pode mais determinar quem você é. Deixe de se definir pelas feridas do seu passado. Você não é uma extensão do velho eu. Sua vida foi transformada. Cristo operou uma mudança radical em você. Abrace essa nova identidade e aceite essa identidade renovada, permitindo que Cristo seja o fundamento da sua existência. E finalmente, que você assuma a sua posição de nova criatura no reino de Deus e seja um representante de Jesus onde quer que você esteja. Seja representante de Jesus na sua casa, na sua família. Seja um representante de Jesus lá no seu trabalho, entre os seus colegas. Seja um representante de Jesus lá no seu condomínio. Dê testemunho para os seus vizinhos e ajude-os a entender que precisam também de entregar suas vidas a Jesus. Viva para a glória de Deus e não deixe de buscar reforço nele, porque o diabo não quer que você viva essa experiência de transformação e de compromisso. O diabo quer desviar você, e você não pode ceder aos apelos de Satanás. Eu participei de um encontro que terminou ontem, promovido pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Tivemos vários preletores, e entre eles o pastor Hélio Schwartz de Lima, e ele fez referência ao seu sucessor, o pastor que está ocupando hoje a igreja onde ele pastoreou por muitos anos. E aí ele disse o seguinte: esse colega aqui tem uma igreja de 3.000 membros, e eu quero dizer para vocês que dos 3.000 membros que ele tem,
todos são membros ativos e todos estão servindo. Aí a gente ficou querendo perguntar qual o segredo. Aí ele disse assim: 50% está servindo a Deus e 50% serve a Satanás. Então alguém vai estar servindo de alguma maneira, mas o nosso compromisso é de servir a Deus, como novas criaturas, transformadas, instrumentos nas mãos dEle, e vamos colocar a nossa vida à disposição dEle, para fazer o que Ele quer, e ser instrumento nas suas mãos, e que como nova criatura, as pessoas possam olhar para você, e saber que o que existe em você é o resultado do poder transformador do Evangelho, do poder transformador de Jesus. Viva essa nova vida, identificada com Cristo, e não permita que o inimigo tire proveito nem de 1 milímetro da sua vida. Viva inteiramente para a honra e para a glória do Senhor. Que Ele nos abençoe, nos sustente e nos guarde. Amém.